ADEC TV, conectado com você. Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de todos vocês. E hoje nós estamos aqui não só para celebrar essa data especial que está chegando, o Dia das Mães, mas para falar de algo que permanece, algo que não se apaga, algo que fica, que ultrapassa o tempo, que é o legado. Vamos falar então, nós estamos aqui recebendo algumas mamães, filhas, mamães, né, vós. A Jussara, seja bem-vinda, Jussara. Obrigada. A Ellen, nossa gravidinha mais linda, né? Obrigada. A irmã Ruth, seja bem-vinda, irmã Ruth. Muito obrigada. Irmã Alessandra, Muito obrigada. Simone, Obrigada. sejam bem-vindas. A Jussara é mamãe da Ellen, Isto. mas ela tem mais Do dois. Rony, do Enio. Do Enio, E vai terá 7 netos. 7 netos. A Ellen é mãe da Ana Clara, do Davi. E de mais um aí. E de mais um aí, que nós vamos saber só quando nascer. Porque a Ellen não quer falar pra nós antes, tá? Se é menino ou menina, ela nem sabe. Pera aí, eu não sei, né? Ela não Porque o pessoal sabe. já tá achando que é eu que sei e não quero falar. Ela não sabe, tá deixando todo mundo ansioso, tá? Tô brincando, Ellen. E a irmã Ruth, nós estamos aqui com a Alessandra, com a Simone, mas tem mais uns aí, né, irmã Ruth? São 7. Vamos lá. São 7 filhos. É Isaías, é Grimaldo, Simone, Alessandra, Carla, Sueli e Ana Maria. 7 filhos. Netos 9 netos e 3 e bisnetos. 3 bisnetos. Pensam, né? Gente, né? Meu sonho era que meus filhos um dia participassem do programa Dia das Mães, mas eles não vêm por nada. E nós já tentamos, né, Preta? Nós já tentamos muito, eles não vêm. Mas eu tenho vocês aqui. Vamos falar sobre o legado. Jussara, se a gente falasse, Jussara, Ellen, sobre o legado, Jussara, e o legado que a sua mãe te deixou, que você lembra até hoje, espiritual, do dia a dia? Fala pra gente. O espiritual, ela fez o possível para ensinar a gente, né? A palavra, o caminho, lia a palavra com a gente, né? Com toda dificuldade, serviço, mas ela tirava aquele tempinho para reunir com a gente, sentar e ler a palavra junto com a gente. Ela não mandava a gente, às vezes mandava a gente ler sozinha, mas tinha aquele momento junto que é o que fica, né? O exemplo. Você falou que tem um momento, né, você contando, que era tardinha, que ela reunia vocês na sala. Sempre, assim, à tarde, na folga dela, um feriado, ela abria a porta, sentava com a gente ali no piso mesmo, na sala, o sol entrando assim, e os 7 em volta dela, ela lendo e explicando a palavra. Isso assim, ficou muito marcante na minha vida, né? E me ajudou muito, até hoje eu lembro disso, e foi o que eu fui passando para os meus filhos, né? Peguei esse exemplo para me ensinar para os meus filhos. Ensinar a buscar o Senhor, né? É o mais importante. Às vezes deixa bens material, mas não é igual o espiritual, né? O espiritual é eterno. O legado, ele vai muito além, né? Porque o que é material é perecível, né? Vai acabando. O legado é algo que fica e a gente vai passando. E os Isso. dotes culinários, Jussara? Foi da mamãe? Foi da vovó. Foi da vovó? Tá vendo? Mas também é um legado. Foi da vovó. Vovó gostava demais, né? Eu aprendi muita coisa com ela. Qual é? Faz falta até hoje. Até hoje. E você, Ellen? Eu? O que veio da mãe? Pois então, esse legado, a gente vê que está passando, sim, geração. Igual os cultos domésticos lá em casa continua. Tanto na minha casa a gente faz, reunimos todos, fazemos junto com os netos. Os netos hoje cobram o dia que marcamos para fazer e que ninguém às vezes não está lembrando na tarde, assim, eles já perguntam, mas vai ter?
Aí, às vezes, eu chamo para ir embora e eles falam assim, mas hoje vai ter. E, tipo assim, já lembra, porque tem que aguardar o culto doméstico primeiro pra gente ir. E também essa parte, honestidade, caráter mesmo ali formado, a gente tem passado, sim. Ela passou, assim, para nós e a gente também tenta passar para os nossos, né? Que não é espiritual, da outra parte, a parte prática da vivência do dia a dia. Sim, com certeza fica alguma coisa na correção de filhos, que às vezes uma ou outra vez a gente corrige meu filho ou minha filha, a gente vê que está fazendo igual. Sempre tem alguma coisa, um ensinamento que a gente faz e que depois, às vezes, a gente faz ali tão na rotina, tão automático ali, e depois que passa, você fala assim, não, eu fiz igual. Fiz igual meu pai, eu fiz igual minha mãe, e a gente vê que tem ficado assim. Ficado assim. Irmã Ruth, como chamava sua mamãe? Minha Maria de Freitas. Maria de Freitas. Maria de Freitas Olinda. Maria Olinda de Freitas. E o que a senhora, né, lembra, o que ficou bem gravado, que a senhora tentou replicar o que sua mãe fazia? Eu nasci num lar cristão, fui muito bem instruída na palavra de Deus. Minha mãe era uma serva fiel, ela gostava muito de ler a Bíblia, orar, e me ensinava muitas coisas na palavra do Senhor. Ela era uma serva assim, hospitaleira, gostava de receber os irmãos em casa, ela gostava muito de fazer visita aos irmãos também. Era uma serva fiel, constantemente orando, jejuando, ajudando meu pai, que meu pai era pastor de igreja também. Era uma companheira, todas as horas que precisava dela, ela estava pronta para ajudar meu pai, ir nas visitas, ir à igreja, atender os pedidos na igreja. Minha mãe foi sempre uma irmã muito abençoada, hospitaleira, gostava de receber visita na casa dela. Minha mãe era uma benção. E tem muita recordação de coisas boas que ela me ensinou. Até hoje, eu guardo no meu coração as lembranças que ela me ensinou. Simone, você lembra da sua avó? Você chegou a conhecer? Cheguei, conheci minha avó, ela faleceu, eu tinha 13 anos. E era isso mesmo, a minha mãe é a filha que mais parece com minha avó. Ela é hospitaleira também? Muito, e é tão interessante, porque minha mãe, os nossos amigos, não tem uma hora que eu encontro com um amigo na rua que me pergunta pela minha mãe. Aí, outro dia, lá no meu local de trabalho, chegou um amigo meu, a primeira coisa que me perguntou, e sua mãe? Como está sua mãe? Como está a dona Ruth? Aí, minha amiga, tá vendo? Perguntou para sua mãe primeiro. Porque a minha mãe tem essa característica de ser hospitaleira, de querer fazer questão das pessoas, sabe? De querer visita na casa dela. Então, a casa da mamãe vive cheia de pessoas. Sempre tem alguém querendo ir lá visitá-la. Ela puxou isso muito da minha avó, sim. Minha avó era isso. Isso tudo que ela está falando, né, mãe? E o que você pegou da sua mãe? Então, lá em casa tem essa também, que eu sou a que mais parece com a minha mãe. Eles falam assim, que a minha mãe me puxa saco, que a gente sai pra rua, esquece de voltar, porque eu tenho muito dela também, nesse sentido de parar com as pessoas, de não ter tempo, de conversar, sabe? A mamãe tem muito essa questão de fazer muita conta das pessoas. E eu acho que eu puxei isso muito dela mesmo, sabe? O jeitinho, assim, né, mãe? Isso Ela mesmo. mesmo fala que eu sou a que mais, assim, Nós sempre estamos tenho mais muito juntas, né? dela. Sempre nós estamos juntas. Isso. Todo passeio que ela dá, a gente está junto com ela. Você tá sempre com ela. Sim. Sempre. Eu gosto de viajar junto. Mas não é só as duas, não, porque eu sempre tô Verdade. Alessandra, e o que da sua mãe? O que você acha assim que ficou e que você vai passar? Tá passando? Olha, eu falo que eu sou muito privilegiada, vou fazer 44 anos e nunca mudei, moro com a minha mãe desde quando eu nasci, né? Então, eu falo assim que ela é minha inspiração diária. É a pessoa que eu mais admiro na minha vida, eu aprendo todos os dias com ela. Ela tem uma forma de viver assim que ela demonstra o tempo todo os frutos do Espírito. A minha mãe, eu acompanho ela a vida toda, e com muitos filhos, muitos netos, e os desafios diários, que era muito. E todos os dias, a minha mãe é a mesma pessoa. Eu nunca vi minha mãe murmurar, eu nunca vi minha mãe triste. Sempre com uma palavra de conforto para dar para as pessoas, sempre cantando louvores na hora que ela faz almoço. E às vezes era um dia que estava assim, passando por uma luta tão grande, era o dia que ela mais louvava, e ela tem esse hábito até hoje de ficar fazendo almoço e cantando. Então, assim, ela me dá exemplo todos os dias. E ela é uma pessoa que gosta muito de servir. Então, todos os filhos lá em casa
tem seguido esse legado dela, de servir. Nós amamos servir o próximo. A gente preocupa muito com o próximo e isso é da mamãe. Ela sempre pensa mais até no próximo, no outro. Ela sempre preocupada em estar servindo, ajudando as pessoas. Lá na rua, todos os entregadores conhecem ela. Se bater na casa do vizinho não tiver, lá em casa que recebe as encomendas do vizinho, que ela preocupa em estar servindo. Então, assim, ela tem deixado muitos exemplos. E uma coisa assim que eu sempre falo, que eu carrego isso tão forte dentro de mim, é que eu não falo mentira, porque eu nunca vi minha mãe falando mentira. Nunca vi. E isso foi algo assim que ficou tão marcante na minha vida. Foi essa questão de nunca ver minha mãe falando mentira. Nunca. E isso ficou muito forte. Então, assim, eu tenho seguido esse legado que ela tem me dado como uma testemunha que ela é do Senhor mesmo aqui na Terra. Ela tem sido uma carta que o mundo lê. E um dia do aniversário dela esse ano, a palavra que eu trouxe para minha mãe, no dia do aniversário dela, é que muitas das vezes as pessoas pensam que fazer a obra do Senhor é um missionário que vai fora. Mas não, a minha mãe tem sido uma carta que o mundo tem lido. E muitas pessoas têm conhecido Jesus através das atitudes dela. E essas atitudes são diárias. E isso que eu tenho que colocar dentro do meu coração para mim fazer também. Que as pessoas venham conhecer Jesus, não pelo que eu falar, mas pelo que elas veem eu fazendo e praticando. Que é o que a minha mãe faz. As atitudes, a gente lembra muito mais das atitudes que das palavras. Quando fala de legado, às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo bobo. A minha mãe, ela sempre foi muito zelosa com os cuidados comigo, com os meus irmãos, em todos os tipos de cuidados. Médico, dentista, higiênico, tudo. Com a casa, muito zelosa com a comida, com os nossos horários. E na época, né, criança, pré-adolescente, adolescente, gente, a palavra é essa. Eu achava, não vou falar, eu achava uma chatice. Tem hora que eu falava, meu Deus, minha mãe é muito enjoada. Porque tudo tinha que estar assim, impecável. Não era um extremo, mas depois que eu casei, que eu percebi que aquilo, eu estava igual. Aquilo foi deixado para mim. Aquilo era um legado. Porque a gente tem que ser zelosa mesmo com a casa, com os filhos, com o marido. E isso ela sempre foi. Na época eu achava uma chatice, porque quem fica lá toda hora, já arruma seu quarto, arruma sua cama, faz isso, né? E depois eu percebi, só depois que eu casei, quando eu fui morar fora, eu percebi, fui estudar, eu senti falta da organização. Nossa, eu falava que era uma chatice, misericórdia, mas não é. Eu não consigo viver sem ela. E depois que eu casei, eu percebi, meu Deus, eu não consigo viver de outra forma. Eu preciso ter o mesmo zelo. E isso já acontece com vocês em alguma coisa? Assim, Jussara, você lembra da sua mãe, Ruth, Ellen, Alessandra, Simone? Tem? Vocês têm alguma lembrança? Nossa, aquilo eu achava muito chato e agora eu faço a mesma coisa porque era muito importante. Ah, com certeza. A minha mãe sempre teve esse zelo conosco também, com todos os filhos e com os netos. É a mesma coisa, né? A preocupação que ela tinha com os filhos, agora tem com os netos. E eu também tenho a mesma preocupação com os meus, sabe? Questão de horário, questão de estar tudo assim certinho. E é isso mesmo. Eu, enquanto filha, a gente pensava assim, né? Mas depois que a gente se torna mãe, a gente continua reproduzindo isso que a gente aprendeu com eles, né? Que às vezes a gente achava que era chato, que era um fato, que não precisava de tanto e tal, mas que hoje a gente replica com os nossos filhos e que são exemplos valiosos que a gente não abre mão deles, porque eu não abro mão desses valores que foram deixados, né? Que a minha mãe me ensinou, esses ensinamentos, e eu procuro o tempo todo passar para os meus filhos, sabe? E às vezes eles ficam, né, assim, achando que tá demais também, mas aí eu falo para eles assim, quando vocês se tornarem pai e mãe, vocês vão saber, né, do que eu estou falando, vocês vão entender quão importantes são esses ensinamentos, né? Então, sempre a gente está, né, remetendo os ensinamentos dos nossos pais e isso fica muito dentro da gente. Isso é o legado, o verdadeiro legado, é o que fica dentro da gente, né? Então, não tem como a gente fugir. E hoje eu valorizo muito, sabe? A criação que eu tive dos meus pais, da minha mãe, do meu pai também. Minha mãe sempre uma serva valorosa, sempre assim, teve um testemunho que todos, né,
viam esse testemunho, veem até hoje, né, esse testemunho dela. E a gente tem que zelar pelo nosso testemunho, né? Porque como existe um ditado aí no mundo que fala que as palavras ficam ao vento, né? Os exemplos, eles arrastam. Não adianta você falar e não praticar aquilo que você fala. Então, a gente vê como a mamãe nesse sentido de... A fala sem prática não tem tem valor, fundamento, não tem efeito, né? E é isso. Ellen, tem alguma coisa que sua Também, mãe fazia? Da mesma forma. Da mesma forma que você achava, As meu palavras da Deus, Simone é a minha. que chatice isso, mas agora você faz a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Aí hoje, por exemplo, teve até um lance lá em casa que alguém aí tava corrigindo, chamando atenção lá na hora do almoço, aí virou e falou assim, a avó que é chata. Eu falei assim, mas é do chato que eles gostam, não adianta. É o chato que eles vão procurar depois. E não adianta. Depois que você faz a correção, aí que fica mais agarrado ainda em vocês. A gente observa isso no dia a dia. Amor. Jussara, você lembra de alguma coisa que a sua mãe fazia e você falava assim, ai meu Deus, não preciso de tanto, que chatice. E depois quando você viu, você repetia aquilo, porque aquilo era realmente importante. Mas só depois que casa, depois de um tempo que a gente amadurece, que a gente percebe. Sim, muitas vezes, né, a gente sentia alguma coisa, né, alguma correção. Eu sempre fui assim, dos 7, fui mais próxima da mãe, então obedecia mais. Até hoje ela fala, né, nunca dei trabalho. Aí eu concordava com a correção. Mas é uma coisa assim, importante, que fica marcada na vida da gente, e a gente aprende para passar para frente, né? Para ser chata lá na frente. Lá na frente você pensava, nossa, minha mãe tá chata hoje, às não vezes precisa a gente de pensa tanto. assim, tanto. E né? depois você pensa, meu Deus, eu fiz igual, porque é o dobro. É automático, É né? automático. É automático. Não é uma coisa que você programa copiar. Você depois vê que aquilo ali ficou tão embutido dentro de você, que foi um legado tão forte, que quando você fez, você está repetindo da mesma forma. É ali igualzinho, não tem diferença. Esse negócio da minha mãe com o zelo é da minha avó. É da minha avó. Tanto é que não todas as minhas tias não... Sim, tem umas que são mais largadas, mas a minha mãe e minha outra tia tem muito. E minha mãe vive falando, meu Deus, a Dorinha não para. Eu tô lá na casa da mãe, ela tá limpando, ela tá fazendo isso, ela não para. Aí eu falo, meu Deus, mãe, mas eu penso, é igual. Entendeu? É igual. Porque aquilo ficou, né? Ficou nelas. E a senhora, irmã Ruth, lembra da sua mãe? Às vezes algo que ela fazia, você fala assim, nossa, não precisava de tanto. E depois, né, com o tempo, com a maturidade, a senhora fazia igual, porque assim, realmente tinha que ser daquele jeito. A minha mãe nunca me chamou minha atenção. Sempre eu fui a filha obediente, né? E nunca foi preciso dar chamar atenção. Tudo que ela mandava fazer, fazia com carinho, com amor, né? E as comidinhas que ela fazia, tudo quanto comida que ela fazia, eu gostava muito da comida dela. E é igual a minha. A minha também é igual a minha, da minha mãe. A comida minha, eu gosto muito da minha comida. Sempre procuro melhorar cada vez mais, né? Meus filhos também amam minha comida. Aí eu sou muito feliz com a minha família. Graças a Deus, meus 7 filhos são amados por mim, amados por Deus. E eles nunca me deram trabalho, sempre fui obediente. E até aqui o Senhor tem me ajudado a conduzir eles nos caminhos do Senhor. Ô, Ruth, deixa eu te falar, eu não foi muito fácil não, tá? Não foi muito difícil não, mas eu também não foi muito fácil não, tá? Não era desobediente, não, desrespeitosa nunca, né? Meu pai era bravo, minha mãe era brava. Mas eu não era fácil não, sabe? Eu dei um trabalhinho. Eu aprontava um pouquinho. Desde a escola, fazendo algumas coisas na escola. Minha mãe, tadinha, ela teve uns momentos comigo que ela precisou. Eu acho que o cabelo dela branqueou um pouquinho mais rápido. Na verdade, quando a gente fala de legado, não sei se vocês concordam, no próximo bloco nós vamos entrar nesse assunto. E a gente está falando, né, que é do exemplo diário. O que fica realmente é o exemplo diário. Porque o legado, ele não precisa ser um grande acontecimento ou uma grande coisa. Ele acontece, vocês concordam comigo, nas pequenas coisas? A gente vai percebendo ele nas pequenas atitudes. Então, daqui a pouco, meninos, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.
Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Estamos de volta aqui no ADEC TV, reunidas aqui, nós mulheres, né, falando sobre mães, né, para comemorar, celebrar esse Dia das Mães. Estamos falando sobre legado. E a gente encerrou o primeiro bloco de Sara falando, né, dessas pequenas coisas, que o legado vai se formando nas pequenas atitudes do dia a dia. Você lembra, assim, né, a sua mãe é viva até hoje, não é? É. E... Graças a Deus, é. O papai já foi. Papai. E você, assim, se fosse falar, assim, de uma lembrança, de um ensinamento mesmo, qualquer um que seja, não precisa ser espiritual, que mais ficou da sua mãe, tem algum? Eu sei que tem muitos, mas né? tem um, assim, que... Não, minha mãe me falou isso, e isso eu trago. Sempre, sim, sobre a honestidade, né? Obediência, honestidade. Ela sempre frisou muito, né? E lá tinha que obedecer mesmo, né? E sobre respeitar as pessoas, né? Tudo tinha que ser muito de acordo, né? Aí eles deixaram muito exemplo para a gente sobre isso. E você, Ellen, tem alguma frase, pode ser alguma atitude, alguma frase da sua mãe que fica até hoje? Aí eu falo assim, o que eu tento passar também para os meninos sobre o respeito, né? Principalmente dentro da igreja, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui dentro da igreja. Que a gente, às vezes eu falo com os meninos, ó, nós estamos na igreja, casa de Deus. Isso aí a gente sempre escutava. Vinha para a igreja os três, com meu pai viajando, aí vinha os três, a penquinha atrás. E ela sempre falava, é ensaio, mas é dentro da casa de Deus. Então tem que ter respeito, não tem brincadeira. Aí tinha tudo aquilo, chegava em casa, se brincasse demais, corresse dentro da igreja, mesmo no horário de ensaio, tinha o castigo, porque estava dentro da casa de Deus. Então, isso aí a gente sempre teve esse respeito, né? Quando estava dentro da casa de Deus e tudo, e é o que eu tento passar também para os meninos. Às vezes a gente não consegue controlar 100%, mas a gente dá uns puxãozinhos. Dá. E você, Alessandra, tem alguma coisa que a sua mãe fala, ou fala até hoje, que ficou gravado? Tem várias, mas alguma coisa que fica... A minha mãe, igual eu falei, né? Ela é um exemplo, né? Então, assim, aquela pessoa de um caráter muito grande, sempre respeitosa com as pessoas, e o amor ao próximo é o que sempre ficou muito forte dentro de mim. O como ela gosta e ama de cuidar de pessoas. E isso é uma característica que ficou muito forte em mim também. Essa hospitalidade, igual lá em casa. Esse acolhimento. Lá em casa é uma casa que a mamãe sempre com a casa muito cheia, 7 filhos, né? E a gente dormia todo mundo junto, porque era uma casa pequena com muitos filhos, mas as pessoas que era lá da roça que a minha mãe veio, precisava de ganhar neném ou de passar, ficava lá em casa. Então minha mãe sempre hospitaleira também. E como ela disse, né, ela aprendeu isso com a vovó e ela continuou praticando. E a gente continua praticando isso até hoje também. Então lá em casa é uma casa muito hospitaleira. De uma casa com muita gente. A gente fala que lá em casa é como se fosse um hotel. Acorda muito cedo, a cozinha não fecha. Meu pai teve até que aumentar a cozinha, porque a família foi crescendo e todo mundo gosta de ficar lá. E agora eu fico fazendo curso intensivo com ela na cozinha, porque eu quero cozinhar como ela. Ruth, né? Nós vamos ter que tomar um café lá, né? Sim. Minha casa é sempre assim mesmo. Gosto muito de receber as pessoas na minha casa. E sempre recebo, meus meninos saem na rua, eu recebo abraços de pessoas da rua que mandam para mim, falam que me amam, gostam muito de mim. Eu fico muito feliz. E também, assim, a minha mãe era minha costureira. Até hoje, eu continuo
assim, do jeito que ela fazia minhas roupas, eu aceitava tudo que jeito que ela queria fazer modelinho, aqueles modelinhos bem comportados, né? E até hoje, quando eu vou mandar fazer uma roupa minha, eu falo se eu quero a roupa bem comportada, não gosto assim, de roupa apertada, gosto sempre sim, acompanhar aqueles modelos que ela fazia, né? Umas roupas Isso bem te lembra comportadas. muito o que a sua mãe, do jeito que ela Sim, fazia. a minha mãe era minha costureira. Ela que fazia minhas E ela roupas. costurava Eu bem? amava, ela costurava. Eu amava as roupas que ela fazia, sabe? E assim, quando meu pai era pastor de igreja, ele vinha na reunião de terça-feira, eu falava assim, papai, traz para mim um pano para fazer uma roupinha para vestir domingo. Ele trazia, e no domingo a roupa já estava pronta, que ela fazia para mim. Ela Ela era fazia. muito cuidadosa comigo, sabe? Eu também amava muito meus pais, muito obediente, e sempre Deus me abençoou em tudo. Nunca deixou faltar nada para mim, no meu tempo de solteiro, no meu tempo de casado, Deus sempre supriu minhas necessidades. Nunca deixou faltar nada na minha casa. Sempre as bênçãos foram multiplicadas. Foi Porque multiplicada, eu amém. sempre fui obediente aos meus pais. Amém. Graças a Deus. E você, Simone, e você? Então, é muitas coisas, né? Sim. Marcantes que a minha mãe sempre deixa na gente. E uma coisa marcante que eu tento passar lá no meu lar, essa questão do zelo, igual você falou, né? Da sua mãe. Minha mãe também é muito zelosa. Sempre foi muito zelosa com meu pai, com as coisas do meu pai, sabe? Sempre. Meu pai sempre foi muito trabalhador, né? E era trabalho e casa, mas quando ele chegava em casa, estava tudo arrumadinho para ele. Até a toalha, né, mãe? A toalha, a comidinha dele. Então, é uma coisa que eu sempre fico me policiando e tentando, né? Fazer da mesma forma com meu esposo, com os meus filhos. E eu tenho tentado. Não sei se eu estou fazendo igualzinha ela, não, mas é algo que marca muito. E a minha mãe também é uma pessoa que ela não faz acepção de pessoas, sabe? Ela conversa com qualquer pessoa, assim, com o mesmo amor. E isso eu acho que eu também puxei dela. Você puxou dela? Puxei. Todo mundo fala que eu tenho esse carisma. E é ela que é assim. Então, é algo que ela ensina, né, nos ensinou e eu acredito que a gente tem conseguido transmitir isso também. Agora, eu vou entrar num assunto. Sara, Ellen, Ruth, Alessandra, Simone. Às vezes, Sara, você já pensou assim, será que eu estou indo bem como mãe? Será que eu estou falhando? Muitas das vezes, nem dúvida, né? A gente quer fazer tão perfeito, quer ser, assim, a melhor mãe, né? Às vezes Fazer alguma tudo coisa, certinho, acontece mas uma coisinha sai aí do fora, controle né? alguma coisa. E vem muitas dúvidas. E eu tenho uma coisa muito marcante com isso aí, com essa frase que você falou aí. É porque teve uma época que eu estava passando uma fase muito difícil com o Rony, e eu preocupada, estou fazendo certo? Aí um dia Deus usou dele para falar comigo. Sem ele saber o que eu tinha pensado, né? Eu só tinha pensado e falado com Deus. Meu Deus, eu estou fazendo certo? É isso mesmo? Eu sabendo que eu preciso melhorar, a gente tem que melhorar sempre, né? E ele, sem saber que eu pensei nisso, ele disse assim, mãe, só está fazendo tudo certinho, eu que estou sendo rebelde. Aí eu glorifiquei o Senhor, falei assim, como que comunica, né? O Espírito Santo comunica, né? Aí achei isso assim, muito marcante, né? Mas a gente pensa isso. Pensa, né? Pensa. Faz parte da nossa Faz. natureza, né? Você já pensou? A Ellen? insegurança. Pensa, meu Deus, onde que eu estou errando aqui? Com certeza. Isso sempre passa no dia a dia. Sempre tem alguma coisa que vai trazer esse questionamento, né? Mas Deus também não chamou nós para ser perfeitas, né? Claro, né? Então, A gente vai aprendendo também, né? Isso. E ele vai capacitando a gente e nós vamos conseguindo. Eu falo assim, né? Eu fui a primeira filha, talvez o primeiro filho sofra um pouquinho mais, né? Porque ele acaba sendo que é o primeiro, um teste, o mais cobrado, é um teste pra gente também. Mas, Simone, você já pensou assim, eu tô errando aqui, eu tô falhando aqui? Já pensei, porque penso, né, diariamente isso. Porque, na verdade, ser mãe é uma missão muito linda, mas nós temos os nossos desafios com os nossos filhos, né? Eu tenho 2 e cada um é de um jeito, tem uma personalidade diferente. Então, às vezes, o mesmo tratamento com um não vai ser com o outro. Mas a todo momento você está fazendo essa autoavaliação. Será? Onde eu tenho errado? E essa preocupação. Outra preocupação que eu sempre fico é dessa questão de ensiná-los no caminho do Senhor. Sabe? Porque minha mãe, com 7 filhos, vinha aquela penquinha para a igreja. A gente chegava aqui no templo central, dormiam de um lado, o outro no outro banco, depois os irmãos ajudavam minha mãe, né, conduzir os filhos para casa. Era sonolento, naquela época não tinha carro, né, era a pé, e hoje eu fico vendo a facilidade que nós temos, né, de ir à igreja.
de participar dos cultos, e eu falo com os meus filhos. Aí eu fico contando a minha história para eles, né, verem como que hoje é muito mais fácil as coisas e a gente tem que valorizar, né? A casa do Senhor, participar dos cultos e tal. Então, a gente sempre faz essa reflexão, sim. Onde nós estamos errando, onde a gente pode melhorar, policiando nas palavras, né? Que a palavra lançada, ela tem um peso muito grande. Então, nessa questão que a Alessandra falou, né, da minha mãe, de falar, minha mãe sempre nos abençoou. Isso é muito sério. Nós, como autoridades, né, constituídas por Deus na vida dos nossos filhos, nós temos que ter esse cuidado. O que a gente está saindo da nossa boca? Porque a palavra tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, eu me policio muito nisso. Naquele momento, assim, de que a gente está vivendo um desafio, eles estão desafiando a gente. Aí respira fundo e a gente aplica ali a correção, às vezes com dor no coração, de pensar se a gente está fazendo certo ou não, mas eu acredito que a gente está acertando mais do que errando. Irmã Ruth, a senhora já pensou assim, ai meu Deus, eu estou falhando aqui, algum medo nesse papel como mãe? Sempre a gente pensa isso, que não está fazendo certo, algumas coisas estão certas, mas sempre a gente olha e pede ao Senhor, Senhor, se eu estou fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, você vem me ajudar, vem me dar força, que eu possa fazer tudo certo para agradar o Senhor, né? Não agradar a mim mesma, mas agradar o Senhor, né? Porque a gente é falho, né? Mas quem é perfeito é o Senhor, Ele que nos aperfeiçoa cada dia, né? Nenhuma mãe é perfeita, né, meninas? Não há perfeição em ninguém, né? Perfeito é só o Senhor. E Deus restaura histórias, né? Sim. Restaura histórias. Eu sei que o ensinamento que fica é que todo filho deve honrar pai e mãe, né? É bíblico e, né? E adaptando. É o único mandamento com promessa, né? Algo que eu estava lendo antes da gente vir para cá e eu lembro da minha mãe, é algo assim que me marca muito também, é porque ela, como a Simone disse, ela criou nós 7 na presença do Senhor. Só que chegou uma idade que todos se afastaram da Sim. presença do Senhor, todos. E eu nunca vi a minha mãe mudar com a gente. A gente precisava de sair, às vezes nem era para algo que ela queria que a gente fosse, mas ela fazia com amor do mesmo jeito. A minha mãe, ela não tinha palavras para nos entristecer, mas eu sabia que a gente estava saindo e ela ia falar com quem poderia resolver, que era o Senhor. Enquanto a gente saía, a gente tinha certeza que ela estaria de joelho orando. Então, essas atitudes da minha mãe não me fez permanecer no mundo, longe da presença do Senhor, porque aquilo ali tocava tão forte no meu coração que eu lembrava, falava, Deus, a minha mãe mesmo não estando, ela continua orando e ela não fala nenhuma palavra para entristecer. Eu não quero entristecer minha mãe, Senhor, porque ela não merece. Por causa das atitudes da minha mãe, eu voltei para os caminhos do Senhor o mais rápido possível, por causa das atitudes que ela tinha com a gente, sendo filhos. Ela não cobrava, ela não era autoritária ali com a palavra do Senhor. Ela não, ela só vivia vivendo a palavra do Senhor no dia a dia. É porque é no caminho, né? Ela ensinou no Ela caminho. ensinou no caminho. Ela ensinou no Ela caminho. não tinha aquela cobrança, sabe? Aí a gente viu foi os exemplos dela. O ensinamento, ele fica, né? O exemplo, você pode desviar, mas você sabe que você vai ter que voltar. E, gente, né? A gente fala para todas as mamães de casa, há sempre tempo de recomeçar, né? De fazer uma nova história, de histórias entre mães e filhos serem restauradas, perdão serem liberados. A gente está falando do Dia das Mães, mas esses dias eu vi o depoimento de ela é uma blogueira famosa, e ela falando de uma experiência que ela teve com Deus, e há pouco tempo, e ela já estava muitos anos, ela explicou a história sem falar com o pai, e que ela precisou liberar um perdão, e pedir perdão, e que agora a vida dela voltava a fazer sentido, porque ela conseguiu essa restauração. Ela foi atrás, mas ela contou como foi difícil. Mas foi um recomeço. Foi um recomeço, né? E quando a gente fala de, né, todas as mamães que tiverem aí, né, os filhos ainda precisando liberar perdão, ou, né, com alguma mágoa, dá tempo ainda de recomeçar. Não dá, irmã Ruth? Dá tempo de recuperar. E de recomeçar uma nova história. Recomeçar a nova história. Isso mesmo. Sempre há tempo para todas as coisas, né? Ellen, né? A gente não é perfeita.
às vezes eu falo com os meus filhos, eu posso ter exagerado, vocês me perdoem naquilo que eu errei, eu não sou perfeita. E se eu pudesse ter sido mãe antes de ter sido filho, talvez também eu teria sido muito melhor para minha mãe, né? Mas não tem jeito, né? O curso natural não é esse, né? Você concorda? Concordo, com certeza. Se a gente tivesse, se pudesse ter sido mãe Sido a primeiro. experiência primeiro de ser Não mãe tem para jeito. depois ser filha, né? Não tem jeito, né? Como tem isso é como. impossível, não tem como. É entre erros e acertos. Mas sabemos que a graça de Deus está sempre, né, sobre nós. Jussara, né? Deus não escreve histórias perfeitas. Ele escreve histórias redimidas, né? O que você gostaria que seus filhos nunca esquecessem sobre você? Pode ser uma palavra, uma frase. Eu gostaria que meus filhos sempre lembrassem disso. Sobre você. Que tudo que eu fiz por eles, mesmo que eles não tenham agradado de alguma coisa, foi com a boa intenção. E esse legado de estar buscando ao Senhor, de estar servindo ao Senhor, isso aí eu quero que fique para sempre, né? Que eles entendam que foi para o bem, né? Para a eternidade. Então, que eles continuem passando isso para os filhos dele, né? Aquele compromisso com Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra, né? De estar sempre buscando a presença do Senhor é o mais importante. Lógico, né? Que a área espiritual a gente deixa aí para poder ter esse respeito, honrar a Deus em cima de todas as coisas sempre. E também caráter, honestidade. É isso. É a mesma coisa, né? Eu sou muito preocupada com essa questão também do caráter, né? Esse caráter eles terem esse caráter de Cristo, né? Serem íntegros e também deixar neles esse testemunho de fé, né? Para eles continuarem amando a Deus sobre todas as coisas e seguirem firmes no caminho do Senhor. Isso é a preocupação, acho que, de todas nós, né? Que eles nunca venham retroceder e sempre amar o Senhor. Sempre. Senhora irmã Ruth. Eu sempre ensinei para eles a amar o Senhor de todo o coração, seguir os mandamentos do Senhor, né? E isso vai ficar gravado no coração deles, as orações que sempre fazia para eles, né? Quando eu saía para viajar, eu orava para eles. Quando eu chegava, fazia oração. Até hoje eu faço isso. Todas as vezes que a gente sai com eles, a gente ora na saída, ora na chegada. Sempre a gente agradece por tudo que Deus tem feito por nós. E isso vai ficar na memória deles, né? O ensinamento da palavra de Deus, os conselhos bons que eu deixei para eles, né? Isso tudo vai ficar gravado no coração deles, para sempre. Irmã Ruth, eu também quero que meus filhos se lembrem de mim, porque a minha mãe era uma mulher de Deus. Ela era falha, claro, né, gente? Nenhuma perfeição, mas ela era uma mulher de oração. Eu quero que isso fique no coração deles, né? Espero que fique, né? Nós estamos chegando no final. Gente, e legado, aquilo que você lembra, né, das pessoas, é muito interessante. Esses dias eu fui visitar a minha avó. Minha avó está acamada, eu só tenho minha avó materna, agora ela está acamada. E toda vez que eu chegava na minha avó, enquanto ela estava boa, eu ia, né, para almoçar, ela fazia a comida que eu mais gostava que ela fizesse, que era o tutu e a macarronada dela. Estava lá. E quando eu era pequena, quando eu era menor, aí eu gostava de tomar café frio. Então, o meu bule de café sempre estava separado. Sempre estava separado. E hoje eu chego lá na minha avó e falo, meu Deus, eu não tenho isso mais. Então, a gente tem que dar valor às pequenas coisas, os pequenos gestos. Porque não é sobre o que a pessoa deu, é sobre aquilo que ela vai deixar dentro de você. E nós, como mães, temos que preocupar o que nós vamos deixar dentro dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Encerrando esse programa, Alessandra, você quer deixar um recado para as mamães? Pode olhar. O recado que eu quero deixar, que o maior chamado, né, que Deus dá é de ser mãe.
É um chamado onde você vai estar ali sendo instruída pelo Senhor para conduzir outra vida. E a melhor forma é conduzir na presença do Senhor, porque a nossa vida não é só para essa vida. Aqui é uma finitude, mas existe uma vida eterna com o Senhor. Então, antes de deixar qualquer preocupação com bens materiais, deixar a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor mesmo diz, né? Se nós buscarmos primeiro o reino do Senhor, as outras coisas Ele vai nos acrescentar. E algo que marca muito minha vida está em Salmos 139, no versículo 16, que diz que o Senhor, Ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo da gente ter vivido nenhum deles. Então, quando nós chegamos aqui, já tem um propósito estabelecido para o Senhor, para nossas vidas. Então, nós temos que orar e buscar qual é esse propósito. E não chegar aqui preocupado em ser aquilo que queremos, porque essa vida não é sobre nós, é sobre o Senhor. Então, que as mães, elas preocupem em deixar o propósito que o Senhor já tem para cada filho e buscar para conduzi-los nesse caminho. Quer deixar algum recado, irmã Ruth, rapidinho? O meu legado que eu deixo para meus filhos é que tudo que eu ensinei para eles, né? A palavra do Senhor, as orações que eu ensinei para eles, não é bens materiais, né? Que a gente deixa. O que a gente deixa é o que a gente deixa dentro deles, né? É a palavra, é os ensinamentos que a gente deixa dentro deles, não é bens materiais. É as coisas que a gente deixa dentro deles, o aprendizado que eles aprenderam, né? Isso que a gente deixa dentro deles. Simone, é cada cuidado, é cada oração, É isso. cada entrega, né? É Para verdade. construir algo dentro deles. É isso. É isso que a gente tem que ter, essa preocupação, né? Todos os dias de conduzi-los, ensiná-los, né? Nesse sentido de amar o Senhor mesmo. Porque a palavra de Deus fala que nem eu temor a Deus, eu preciso da sabedoria. Então, se você teme ao Senhor, você tem sabedoria para conduzir as situações, né? Que vão aparecer no dia a dia. E é isso, mamães. Possamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, a eles amarem a Deus, que é o legado mais importante, né? Que nós deixamos para eles. Isso mesmo, a maior riqueza que a gente deixa para eles, né, é o exemplo de dedicação com a palavra do Senhor, com a busca na presença do Senhor. Então, que sempre todas as mães devem deixar para os filhos é isso aí. Ensinamento da palavra do Senhor, o temor do Senhor. Primeiro que nós mães consiga, né, deixar os valores enraizados nos corações dos nossos filhos. E um feliz Dia das Mães a todas as mães. Eu quero agradecer a presença de cada uma, né? Que Deus abençoe poderosamente. Vocês tenham um Dia das Mães abençoados, né? Na presença do Senhor e na presença dos filhos, né? Dos netos, de toda a família. E que Deus abençoe todas vocês, mamães em especial, né? E que Deus continue capacitando cada uma de vocês, dando muita saúde, dando muita sabedoria. E feliz Dia das Mães e até a próxima edição. Carol, eu agradeço muito por esse momento, ser convidada. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite, viu? Deus abençoe vocês, todos que estão presentes aqui, no nome de Jesus. Amo todos vocês. Amém, amém, E um amém. feliz Dia das Mães para nós também. Para nós também, né? Feliz Dia das Mães.